Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição. Sejam bem-vindos a esta terceira edição do podcast Ferrovia na Linha. Esta terceira edição era para ter sido transmitida em direto na passada sexta-feira, dia 16 de abril de 2021, mas está a ser gravada hoje, dia 19 de abril de 2021. Aliás, na sexta-feira eu comecei a fazer esta edição em direto, mas por motivos pessoais, nada de grave, ok? Por isso só passam coisas sem importância. Tive que cancelar a própria transmissão já durante a transmissão em si. Entretanto, cheguei a deixar em alguns grupos de Facebook relacionados com a ferrovia vários posts a pedir-vos perguntas sobre a ferrovia nacional. Bem, sendo que também houve num dos grupos, um dos administradores acabou por suspender as minhas publicações durante alguns dias. Bem, e claro, eu passo também já aqui a explicar o porquê. Bem, o que eu fiz foi peguei numa das edições deste podcast e coloquei, e fiz lá um post, escrevi e pedi lá as perguntas. Publiquei. Claro, foi mandado para aprovação. Isto já... Mas claro, passado umas horas, claro, como eu recebo muitas notificações de Facebook, eu não sei se a minha publicação foi aceita ou rejeitada. Então, e como também agora no Facebook já não dá para ver se tenho publicações pendentes para serem aprovadas ou não. Voltei a enviar, mas enviei com outro texto e, claro, pois o administrador mandou o feedback a dizer que já tinha posto anteriormente, ou seja, tinha posto na sexta-feira, mas se eu fosse a ele, eu teria revistado se o post ainda lá estaria, mas pronto. Mas também, o que é que se pode fazer uma pessoa administrar um grupo onde todos os dias surgem milhares de posts? É bastante complicado. Pronto, depois também ele para o feedback já do outro deu ao mesmo tempo. Ele já deu aquele feedback que diz que já está farto. Isto aqui também só vou explicar uma coisa. Eu, pronto, além do trabalho, do emprego que eu tenho, que é na construção civil, e espero brevemente mudar de emprego para uma área que seja mais do meu agrado, por assim dizer. Eu também tenho o meu trabalhozinho como youtuber. Já agora, antes de passarmos ao ponto principal deste podcast, bem, a partir de hoje começa uma turnê neste meu canal a celebrar os meus 8 anos de carreira como youtuber. E claro, vou postar aqui as 3 primeiras temporadas da minha websérie Invicta. Websérie essa que está disponível no meu outro canal, um canal mais dedicado ao gaming. Também vou, claro, postar curtas e longas metragens que saíram desta minha websérie. Também outros posts e afins. Mas vocês podem ver, já está aqui muita coisa programada. Pronto. E ainda tenho muito mais para pôr. E tem aqui este meu outro canal. Este meu outro canal já pronto. Tenho postado alguns vídeos de Pro Evolution Soccer, por aí fora. Mas já nada de grande coisa. Tenho dado mais foco a este. Porque este aqui está-me a dar melhores médias de visualizações e subscrições. Ou seja, pronto, o nível de visualizações está pelo menos pela metade dos inscritos, ou um bocadinho superior. Já é bastante bom. E claro, eu tenho muito conteúdo. Pronto, já fiz muito conteúdo. Até vou ligar aqui um disco externo para poder mostrar-vos o máximo dos máximos de todo o meu trabalho de youtuber. Porque isto, claro, no YouTube também dá trabalho. Não é só dizer, não, é só ligar uma câmerazinha, e falar para a câmera e pôr aquilo a gravar, falar para a câmera e mandar para o YouTube. Não, é preciso muita coisa. É preciso saber
o que se vai falar. É preciso escrever um guião, ou pelo menos ter uma ideia do que vai gravar. É preciso também muitas outras coisas. Pois claro, é preciso gravar, é preciso editar, é preciso criar uma imagem apelativa. Pronto, e tem aí um exemplar neste podcast que é da Estação do Peso da Régua. E tenho muitas outras coisas. Pronto, depois, claro, uma delas é publicitar o vídeo. E bem, eu, claro, nesse dia estava a publicitar vários vídeos meus, também incluindo os podcasts e vários grupos. Os podcasts de Ferrovia na Linha até foi dedicado mais na parte dos comboios, dos grupos de comboios e por aí fora. E pronto, acabei por... Bem, não me lembrava que já tinha mandado para aprovação aquele dito post. Porque isto é partilhar vídeos que já estejam publicados neste canal. Partilhar vários, já são bastantes. E, bem, isso, ao fim de um dia uma pessoa acaba por se esquecer que já partilhou. Só mesmo para ter a noção, está aqui, ó, o meu arquivo de vídeo. Pronto, isto é o arquivo de vídeo que eu sei juntar mais concretamente dos vlogs, especialmente gravados no Alto Douro. E também tem aqui, pronto, só para ver, a maior parte do meu trabalho do YouTube. A maior parte, porque não tenho todos. Porque eu decidi não guardar todos. Porque há vídeos que eu... fica naquela. Se faço download do meu canal ou não, deixei de lado. E tenho para aqui outros tantos. Tenho aqui estes que já estão aqui. Muitos deles estavam num canal anterior que eu tinha, que o YouTube acabou por apagar sem motivo justificatório. Só disseram logo, disseram que era por causa dos direitos de autor das minhas próprias músicas, ou seja, que eu não tinha nenhum direito sobre as minhas criações musicais. Ou seja, por exemplo, onde é que está? Aqui, música. Temos aqui estas minhas músicas, ó. Isto foi eu que fiz. Pronto. E também, claro, que a desculpa que a própria música já estava num outro meu canal e por aí fora. Por aí fora, pronto, mas não tinha nada a ver com violações graves. Ou seja, acabaram na mesma por recusar. Pronto. Agora vamos passar então aqui ao ponto principal. Ok, já estou aqui há quase 10 minutos a falar e nada relacionado com a ferrovia em si. Bem, pode-se começar por aqui, que é que hoje houve uma espécie... Houve uma comissão em Lisboa e, claro, o assunto fulcral foi a ferrovia. Temos aqui, por exemplo, o regresso do comboio internacional exige acordo entre Portugal e Espanha. O que eu posso dizer é o seguinte: os espanhóis já deixaram bem claro que não querem voltar a ter o comboio internacional entre Portugal e Espanha. E claro, e já exigiram que para haver isso, Portugal também tinha que mudar a bitola. A bitola e o serviço de comboios devia de ser mais rápido. Os espanhóis usam isto como desculpa que, por exemplo, ligar Lisboa a Madrid, que são mais ou menos... nem sei quantos quilómetros são. Eu vou aqui ver. Lisboa a Madrid. Que são 624 quilómetros. De comboio é de 570. Ou seja, eles dizem que 570 quilómetros são... poucos quilómetros para um comboio ir demorar quase um dia inteiro, ou seja, quase 24 horas, 24 horas, sim, 24 a chegar à Espanha. Para eles, na realidade, o comboio demora mais de metade. Mais de metade desse tempo. E pronto, eles usam isso como desculpa para não reabrir, para não terem o internacional do lado deles, porque eles querem colocar o TGV a ligar Espanha
aos outros países da Europa. Claro, uma coisa que também Portugal já anunciou querer, mas aqui um ponto que ambos os países têm que olhar, que é qual? É para o estado das ferrovias. As linhas que estão encerradas, que foram encerradas. Ou seja, porque é que dois países querem ter uma coisa, sabendo que já dentro das suas próprias redes ferroviárias nacionais têm linhas em mau estado, ou têm linhas encerradas e fechadas, ou então têm linhas que estão, digamos, partidas ao meio, ou seja, capitais de distrito que nem todas têm ligação ferroviária e por aí fora. Ou seja, acho que pelo menos Portugal devia olhar mais para si próprio. Mais para si próprio. A coisa que é preciso fazer é reativar o máximo número possível de linhas que foram encerradas e para também tentar repor as linhas que foram encerradas por causa de barragens que não fazem falta, como por exemplo a do Tua, mas para o Tua seria necessário agora construir uma nova linha do Tua e por aí fora, que é bastante coisa. Também tem aqui uma notícia que eu li hoje, que é: Portugal tem hoje os mesmos quilómetros de caminhos de ferro que em 1893. Pois é. Ok, do plano ferroviário de Sócrates ao plano ferroviário de António Costa, nenhuma linha construída e 140 km de vias férreas encerradas. A monarquia construiu quase toda a rede ferroviária que hoje temos. A Primeira República pouco adiantou, a ditadura estagnou e a democracia fechou linhas. O regime saído de 25 de Abril, que encerrou 40% das vias férreas, tem agora a oportunidade de inverter um ciclo de desinvestimento e voltar a expandir o mapa dos caminhos de ferro portugueses, que tem hoje o mesmo número de quilómetros que em 1893. Isto é... Pronto, já se consta, não é? Pronto. Também cheguei a encontrar um post no grupo Comboios Nacionais. Post esse que eu vou mostrar, está aqui. Até apaguei o nome do autor e a sua fotografia. Bem, poderei vir a tirar prints. Se, claro, se a fotografia do autor tiver a mostrar a cara, então apagarei não só o nome, mas também a parte da fotografia. Tem esta foto que tem como legenda a famigerada linha de Coimbra Serpens. Ainda desconfio se o metropolitano de superfície vai ou não passar. Onde estão os responsáveis por este crime que prejudicaram ao longo de 15 anos estas populações? Isto também é um assunto que tem dado a falar nos últimos tempos, que é esta linha aqui. Bem, a linha do Norte, que liga Lisboa ao Porto, vem por aqui abaixo, chega aqui a Coimbra B e toma esta direção. Se não estou errado. Deixem-me só aqui confirmar. Vilar Pouca de Campo. Até vou só ali confirmar aquilo. Estação. Pronto. É mesmo a linha do Norte. E aqui, de Coimbra B, para este lado, temos a ligação ao centro da cidade de Coimbra. E também o ramal de Lousã. Já se fala em encerrar toda esta parte. Ou seja, isolar a própria cidade de Coimbra da rede nacional ferroviária.
Claro que também acho que já falaram de fazer o mesmo com o ramal de Lausanne. Aliás, já se fala nisso, que é transformar num metro de superfície, ou seja, que é fazer a mesma cagada que foi feita nas linhas do Tâmega, Corgo e Tua, que é por aquelas automotoras que mais parecem os autocarros. Mas são autocarros, mas com rodas apropriadas para andar em caminhos de ferro. Pelo menos isso, se isso for para a frente, isso vai ser a maior cagada de todos os tempos. Aliás, vai ser a segunda parte da cagada, porque a maior de todas já foi feita nas linhas que eu já disse há instantes: Corgo, Tâmega, Corgo e Tua. E para isso também vai ser bastante, se isso for para a frente, vai ser também bastante mau, porque a cidade de Coimbra é uma das mais belas cidades de Portugal, sem dúvida alguma. É uma cidade bastante magnífica. Eu já estive lá só uma vez, até foi para o Portugal dos Pequenitos. Ou seja, vejam bem, ó, Portugal dos Pequenitos, que fica perto de uma... Acho que fica perto de uma destas estações. Até vou ver aqui. Portugal dos Pequenitos. Olha, até fica aqui, deste lado. Ou seja, que fica bastante perto, mais perto de Coimbra do que de Coimbra B. Ou do que... Como é que se chama ali? Bencanta. Ou seja, os familiares que residam longe dali, queiram ir lá de comboio, pá, elas podem ter a opção de ir em Coimbra e chamar um táxi ou usar um autocarro e pagar um preço bastante barato para se deslocarem até aqui, ou então irem a pé. Agora, claro, se saírem ali em Coimbra B ou em Bencanta, vão ter de... Pronto, o táxi e o autocarro já ficam um bocadinho mais caros, também a distância para percorrer a pé já é um bocadinho maior, e claro, as pessoas não vão querer pagar uma coisa, não vão querer pagar muito pelo meio de transporte, também não vão querer estar a percorrer grandes distâncias, especialmente com crianças, caso venham para o Portugal dos Pequenitos. Mas também outras coisas. Coimbra também é uma cidade muito académica. Estudantes, não só de todo o país, mas também de todo o mundo. Até vou pôr aqui este vídeo. Espero que vocês estejam a ver. Consigam ver, aliás. Isto é a cidade de Coimbra. Uma cidade académica. Que também contém, aliás, vejam bem, isto é uma coisinha mais para os adeptos do futebol. Tem lá o estádio onde joga o Académica de Coimbra. E pronto. Pá, só espero que não façam isso. Não encerrem a estação. Não façam um metro de superfície. Mantenham as linhas a funcionar como deve ser. E bem, agora o próximo ponto. Temos que o vice-presidente diz que a CP tem que resolver dívida para poder competir. Para poder competir em quê? Com os rivais que já tem, como por exemplo a Fertagos e também a Tacargo, Medway, que são transportadoras. Estas duas últimas são transportadoras de mercadorias. Ainda me lembro que há uns tempos atrás havia a CP Mercadorias. E a CP tem que resolver a dívida para poder competir, para voltarmos a ter a CP Car, Mercadorias da CP, para competir contra as outras duas empresas de mercadorias ferroviárias. Mas também tem aqui uma foto que encontrei no Facebook, que é que vos vou mostrar. Uma fotografia de autoria de Nuno Vieira, que é esta aqui da linha do Douro. Eu já passei... Quantas vezes que já passei ali? Já passei 4 vezes. Uma delas é quando fui pela primeira vez ao Pocinho. Outra foi quando fui fazer a curta-metragem. Depois um outro quando foi um vídeo que eu fiz já em novembro. Todos esses 3 vídeos em 2019. Depois mais recente foi nas gravações da minha série Explorando o Douro.
tudo isso disponível no YouTube. Até vou mostrar-vos pelo menos os títulos. Até podem encontrar no meu outro canal. Neste meu canal aqui que vocês estão a ver isto, eles vão estar disponíveis também. Aliás, até já podem estar no momento que vocês estejam a ver. Então eu tenho aqui os vídeos. 1, 2, 3. Este aqui é o terceiro. Este aqui é só um resumo de viagem de Penafiel ao Tua. Ou seja, 1, 2, 3, 4. Depois a série Explorando o Douro 5, que já faz parte aqui deste meu novo canal. O Tozec, é onde vocês estão a ver este podcast. Pronto. Bem, continuando, ainda temos aqui mais algumas coisitas para falar. Bem, foi lançado o concurso para fazerem reabrir a linha do Douro, ou seja, fazer a colocação de manutenção, inspeção de via, etc. Já foi lançado e os trabalhos estão previstos para começar ainda este ano. E, bem, como eu referi no início, tinha pedido perguntas, só que ninguém fez, então eu decidi escrever algumas perguntas aleatórias. Se calhar perguntas essas também vocês tinham mesmo vontade de perguntar e não foram a tempo desta minha gravação. São aqui 1, 2, 3, 4, 5 perguntas que eu tenho, que eu fiz, e vou então responder. A primeira pergunta é: o que mudaria para melhorar a qualidade e o serviço nos comboios? Ou seja, o que eu mudaria para melhorar a qualidade e o serviço nos comboios? Bem, para melhorar pelo menos a qualidade, para fazer uma seguinte coisa. Há uma coisa que falta na maior parte dos comboios, especialmente comboios urbanos, e especificamente da série 3400, que é haver serviços mínimos dentro das automotoras, ou seja, das composições. Que é o quê? Casas de banho. Já fui várias vezes de Penafiel ao Porto, mais concretamente Irive Porto ou Sete Porto, e uma dessas vezes eu estava a vir do Porto, sentei-me perto de umas senhoras, elas estavam a falar, e uma delas estava a reclamar que estes comboios 3400 são bastante lentos, e é verdade, são muito lentos pelo menos a meu ver, são bastante lentos a nível de tempo de viagem, por exemplo, de Porto a Sete, que é mais ou menos 20 e poucos quilómetros, ou seja, uma viagem a durar quase 45 minutos, num espaço que numa viagem de carro seria 15 ou 20 minutos. Ou seja, demorar 45 minutos com paragens em todas as estações e piadeiros, ou então 40 minutos só com paragens só nas estações. E claro, também reclamaram do preço das viagens, que é muito caro. Ou seja, antigamente, ainda mais ou menos até há 10, 11 anos atrás, cheguei a ir com a minha família ao Porto, e a viagem de comboio de Penafiel a Porto de São Bento era 1,25€ por pessoa. Agora é mais ou menos, eu já não tenho a certeza do preço, mas eu acho que já é mais caro, bastante caro, aliás, quando andei a fazer formação da Manpower, para tentar trabalhar com eles. Infelizmente, não foi aquilo que eu esperava. Eu chegava a fazer viagem de Irive a Campanhã, e a viagem só de ida custar mais do dobro do que 1,5€, de 1,25€. Por aqui, Porto São Bento, diz aqui o preço, 2,65€. Só nos urbanos. É bastante caro. 2,65€ para uma viagem pode variar
entre 50 minutos, entre 45 a 50 minutos. Ou seja, é muito caro. Bastante caro. O preço que isto está, as viagens deviam de ser nem 2 minutos. Nem 2 minutos, não. Nem deveria de ser mais do que 20 minutos. Estou por este preço. Eu prefiro então pegar no meu próprio carro e pagar 1 euro e pouco nas autoestradas e estar no Porto em menos de 20 minutos, por exemplo. Mas claro, sempre que eu vou ao Porto eu não gosto de ir de carro porque lá há uma confusão do caraças. Então é preferível o comboio. Eu dou sempre mais valor ao comboio. Agora quanto ao serviço nos comboios, pronto. Claro que continuando então aqui a questão das casas de banho. Poderia também ter casas de banho nos comboios. Nestes comboios. Porquê? Porque nunca se sabe o que pode acontecer a qualquer passageiro. Um passageiro pode de repente sentir-se mal e ter que vomitar, ou então pode estar alguma mulher que esteja grávida e de repente entra em trabalho de parto. Ou seja, se entrar em trabalho de parto, vai ser muito desconfortável para ela fazer o trabalho de parto em frente de toda a gente que esteja dentro do comboio. E claro, e se os comboios tivessem todos casas de banho, todos, ou seja, digo todos mesmo, incluindo os urbanos, então a mulher poderia ir com o companheiro ou com alguém que esteja a acompanhá-la, de ir à casa de banho e fazer um trabalho de parto um bocadinho mais privado. Quanto ao serviço nos comboios, bem, o serviço melhora nos urbanos. Não há grande coisa a dizer. Porque agora a maior parte dos serviços para os urbanos, especialmente a compra de ingressos, já é naquelas máquinas. E claro, também há as estações. Mas no nível de serviços, relacionado com os tickets, eu acho que é um bocado complicado, talvez para as pessoas mais velhas terem que comprar aquele cartãozinho, depois esquecem-se de passar o cartãozinho na máquina, depois vão para o comboio, o revisor começa a dar na cabeça do passageiro por ter esquecido ou porque, por exemplo, algum passageiro mais jovem possa ter chegado à última da hora e o revisor a começar a reclamar, a falar em voz alta. Também, claro, relembrando aquele casozito que estava uma gaja num comboio qualquer, em que o revisor, ao falar com ela, fez aquele elogio mais às mamas da gaja. Ou então daquele caso que houve há uns tempos atrás, que foi do grupo de jovens terem sexo dentro do comboio. Uma coisa isso são duas coisas bastante que desrespeitam muito e degradam a imagem da ferrovia. E também sem falar dos grafites e das pinturas, daquelas pinturas que são porcarias. Porque há grafites e grafites. Há grafites que são uma merda, que são feitos por pessoas que acham que sabem desenhar, ou então que sabem desenhar mas desenham onde não devem. E há grafites que são bastante espetaculares. Mas até aqui no apiadeiro de Irivo, aqui em Penafiel, quem for para a parte de baixo, entre as linhas 1 e 2, pode ver lá dois grafites bastante espetaculares. Apesar de não ser o local adequado para isso, até estão bastante bons. Eu até tenho aqui, até vou mostrar-vos. Vou só aqui fechar. Até vou mostrar-vos agora. Temos aqui um. Temos aqui o outro. Este aqui talvez seja um bocadinho de porcaria, mas este aqui está muito ótimo. A sério, está bastante ótimo. Pronto. Tirando isso, devia de haver segurança dentro dos comboios. Especialmente... não é especialmente só nas horas de ponta ou nos locais mais movimentados, devia ser a todo momento. Pelo menos em cada comboio ter
um agente da polícia, por exemplo. Mas estou aqui outra pergunta. Não acha que os comboios urbanos, pelo menos de Lisboa e do Porto, não poderiam ter ligações diretas a outras estações da mesma rede urbana sem haver transbordos? Isto também é uma questão bastante complicada. Eu não conheço a rede urbana dos urbanos de Lisboa, mas vou dizer aqui do Porto, que a rede dos urbanos do Porto liga Porto de São Bento a Aveiro, a Ovar, Aveiro, também Porto de São Bento, Braga, a Guimarães, também a Penafiel e agora a Marco de Canaveses. Bem, todas as viagens começam, por exemplo, começam em Porto de São Bento e vão até o destino. Por exemplo, Aveiro, Ovar, Guimarães, Braga, Penafiel ou Marco de Canaveses. E há viagens que começam ou no Marco de Canaveses, ou em Penafiel, ou em Guimarães, ou em Braga, ou em Ovar, ou em Aveiro e terminam em Porto São Bento. Ou seja, não vão de Aveiro para o Marco, nem do Marco para Braga, nem para a puta que pariu. Pronto, para assim dizer. Peço desculpa esta parte que eu disse. Peço desculpa àqueles que se sentem, que são aquele tipo de pessoas que se sentem-se ofendidas. Bem, eu acho que até seria ótimo haver essas ligações. Porque, por exemplo, se eu for... Como é que é de explicar? Se eu quiser ir de Penafiel a Braga, até vou abrir aqui através do site da CP. Vamos supor aqui. Olha, Penafiel, aliás, eu como até quero ir conhecer a linha do Voga, até vou usar isto. Penafiel a Aveiro. Linha do Voga, aliás, da parte que liga Aveiro a Cernada. Pronto. Vamos supor, estamos aqui, urbanos. Ou seja, tem que ir de Penafiel, primeiro tem que embarcar em Penafiel e sair em Campanhã. Depois mudar de Campanhã para ir até Aveiro. Pronto. E faço aqui a pergunta, porque é que não há antes um comboio direto de Penafiel a Aveiro sem haver transbordo? Não será este transbordo desnecessário? Eu acho que é desnecessário. Mas eu acho que todas as cidades que são servidas pela rede dos comboios urbanos do Porto, ou seja, Aveiro, Ovar, Penafiel, a freguesia de Marco de Canaveses. Sim, Marco de Canaveses não é cidade. Pois é cidade, peço desculpa. Marco de Canaveses também é cidade. Braga e Guimarães deviam estar ligadas entre elas com comboios que saem da estação, saia de uma dessas estações e vai ter a outra sem ter que sem o passageiro ter a necessidade de fazer transbordo, porque os transbordos fazem esperar mais tempo. Eu, por exemplo, se quero ir de Guimarães a Braga, bem, até vou aqui usar de Guimarães, eu tenho que apanhar um comboio que vai até à Trofa e depois o urbano que vem do Porto de São Bento, para na Trofa, tem que marcar nesse que vem do Porto e ir até Braga. Porquê é que as pessoas não podem ter o direito a fazer Guimarães-Braga ou Braga-Guimarães sem chegar a Lousado ou à Trofa, neste caso, e fazer o transbordo e não ter a necessidade de fazer transbordo? É uma questão muito boa também. É bastante boa, mas todas as redes deviam estar interligadas. E claro, e a nível de serviços de comboios poderia haver um bocadinho mais de serviços. Uma coisa que fazia também aqui é naqueles comboios que dizem efetua paragens em todas as estações e apiadeiros, excepto aqueles apiadeiros. Se o serviço não para em todos os apiadeiros,
Eu não sei, então porque é que, por exemplo, um comboio que saia do Mar Canaveses não faz paragem em, pronto, para em todas as estações de Piadeiros entre até Penafiel, até aqui, mas a partir de Penafiel não para em Oleiros, em Irivo, em Parada, também não para em Trancoso, Terronhas, São Martim do Campo, também não para em Cabeda, mas para em Águas Santas, para em Contumil. Ou seja, pá, se até Águas Santas não parou nos apiadeiros, em todos os apiadeiros, então também não é para parar. Por mim não paravam também. Era logo ligações só com paragens em estações. Mas pronto, quem sou eu, não é? Ok, estou aqui a avançar à próxima pergunta, que é: acha necessário haver TGV no nosso país? Bem, isto falei há bocado. Acho que falei há bocado. Pronto. Já não é a primeira vez que eu estou a tentar gravar isto. Falei há bocado. E também há um vídeo no YouTube que tem um título bastante interessante. Aliás, eu não sei exatamente o título, mas vou pôr ali Portugal TGV. Portugal TGV. Ou não, não é isso. Está ali. Já troquei a pesquisa. Que é, eu vou até pôr áudio nisto. Vou ativar aqui um áudio. Aí está. O país que quer TGV tem isto. Vejam bem. O comboio percorre esta linha estreita desde os tempos da monarquia. Com mais de 100 anos, o Boquinha continua a trilhar o Val do Voga. Raramente ultrapassa os 30 km por hora. Porque é que um país quer o TGV se tem comboios agora circular numa linha de via estreita, na única linha estreita ativa, onde não ultrapassam uns 30 km por hora? Também porque é que querem um TGV se nas linhas existentes aqui por todo o país, em bitola ibérica, com máquinas com comboios que vão até aos 220 km por hora, neste caso os alfas pendulares, e a maior parte do troço da viagem de um alfa pendular entre o Porto e Lisboa, o comboio, o alfa pendular mal chega aos 200. Porquê que querem uma coisa se não conseguem ter a outra? Se não conseguem dar melhor serviço a outra? Pronto. Eu não acho necessário, aliás, o nosso país também é tão pequenino que até ligar até uma viagem, por exemplo, eu não sei qual é que é a estação mais a norte da linha do Minho, que ainda esteja ativa. Até vou aqui pesquisar. Acho que é Valença. Por exemplo, ligar Valença à estação mais a sul, que é a Vila Real de Santo António. Uma viagem que se faz no mínimo em 10 horas. 10 horas, mas ligações não diretas. Porque é preciso apanhar um regional ou um interregional e os alfas pendulares. Por exemplo, é preciso sair de Valença, transbordo em Vila Real não, em Viana do Castelo, depois transbordo em Nino para um urbano do Porto, e cá está mais uma vez porque o transbordo em Campanhã, em vez de ir de Nine, em vez de ir diretamente de Nine até por exemplo, até Aveiro, e em Aveiro haver transbordo. Pronto, ou seja, excessos de transbordos. Vocês podem ver aqui pelo menos em Viana do Castelo, intervalo de 6 minutos, no Porto quase 10, em Nino quase 10, no Porto 20 minutos, já em Faro
10 minutos. Pronto. Ou seja, são mais ou menos 8 a 9 horas de viagem. Ora bem, qual a viagem que mais gostou de fazer a nível nacional? Eu, a nível nacional, vou pôr em vídeo. Vou pôr em vídeo porque eu tenho essa viagem em vídeo. Deixem-me só ver aqui. Está aqui. Que é esta viagem que eu vou mostrar-vos dentro de instantes. Só por aqui para vocês. Na linha do Douro, de Penafiel ao Pocinho. Vocês podem ver. Agora, de estrangeiro. De estrangeiro, pronto, só cheguei a andar nos comboios da Bélgica. Deixa eu ver aqui. Já fiz do aeroporto de Zaventem de Bruxelas até Assel. E já cheguei a fazer de Liège a Bilzen. Liège Assel Train. Pá, menos. Eu gostei mais da viagem de Liège até Bilzen. Porquê? Porque é quase parecido. Uma parte é muito, muito parecida com a linha do Douro. Ou seja, muito à beira-rio. Bem, vocês estão a ver aqui algumas coisitas. Temos aqui mais para a frente. Ó. Tem uma parte que é muito à beira-rio. Mas não sei onde é que é. E que parte é. Vou chegar aqui. Pronto, mas dá para ver montanhas e por aí fora. Vocês podem ver. Agora, quanto... Aqui uma última pergunta. Qual seria a sua viagem de sonhos nos comboios de Portugal? Minha viagem de sonhos. Bem! Eu gostava de conhecer toda a ferrovia nacional, mas para uma viagem de sonho é embarcar em Penafiel e ir até, pronto, por exemplo, até Valença de comboio. Pronto. Tudo de comboio. Pois claro, de Valença até Vila Real de Santo António. Depois Vila Real de Santo António ao Pocinho, ou quem sabe futuramente até Barca d'Alva. E depois de Barca d'Alva ou do Pocinho até Penafiel. Ou seja, tinha que incluir a linha. Era percorrer a linha do Douro, linha do Minho, linha do Norte, linha do Sul e linha do Algarve. Pronto. E vou terminar então aqui esta edição. Espero que tenham gostado. Claro, vou pedir-vos agora uma coisinha que é nos comentários aqui da zona do vídeo no YouTube. Então comentem lá as vossas perguntas sobre a ferrovia para eu responder numa próxima edição, que espero que seja em direto. Caso não dê para ser em direto, então farei como fiz com este, que é postar em vídeo. Bem, se vocês não têm conta de YouTube, então é só vocês criarem uma contazinha de YouTube e comentar a pergunta. Ou então também podem comentar no post de Facebook que eu deixarei, eu próprio deixarei nos grupos ligados à ferrovia. Bem, claro, agora se tiverem, só irei ver perguntas que sejam no meu post, porque pode haver uma pessoa possa pegar no link desta gravação e partilhar, e depois, claro, alguém comentar aí no post dessa pessoa. Fiquem bem e até uma próxima.